Olá, meus amigos! Você sabe a diferença de prazo prescricional e prazo decadencial? Se você ainda não sabe, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar toda a sua dúvida e nunca mais você vai se preocupar com isso. O prazo prescricional e o prazo decadencial, eles são abordados em todas as matérias. Agora, qual é a diferença do prazo prescricional e o prazo decadencial? Ambos são perda de um direito. O prazo prescricional, quando uma pessoa perde o prazo, esse prazo é prescricional, você vai dizer que o prazo prescreveu. Quando uma pessoa perde o direito e esse prazo é decadencial, você vai dizer que o prazo caducou. Então, mas qual é a diferença? O prescricional, para você identificar quando o prazo é prescricional, você vai analisar duas coisas principalmente. Primeiro, a relação que esse prazo tem com o judiciário. E segundo, se esse prazo é em ano. Por exemplo, o prazo trabalhista para um trabalhador entrar com uma reclamação são de 2 anos. O prazo prescricional é sempre um direito de ação. É um direito que você vai reivindicar, pleitear em juízo. Então, o trabalhador ele vai fazer uma reclamação em juízo. 2 anos para ele fazer isso. O consumidor vai fazer uma reclamação em juízo. Ele tem 5 anos para fazer isso. A Fazenda Pública também tem 5 anos para entrar com uma execução fiscal em juízo. Então, o prazo prescricional sempre em ano. No criminal está lá a prescrição no artigo 109 do Código Penal. No direito civil está no artigo 205, aquela relação que existe no artigo 205, são prazo prescricional. Então, relembrando, o prazo prescricional tem uma relação com o juízo e sempre é em ano. E o prazo decadencial? O prazo decadencial pode ter uma relação com o juízo e pode não ter. Pode ser uma relação entre uma pessoa física com uma pessoa jurídica, uma pessoa física com outra pessoa física. É um prazo que pode ser tanto em juízo como fora do juízo. O prazo decadencial, uma das diferenças, que pode ser tanto em dia, como em mês e como em ano. Todo prazo que você verificar numa prova, por exemplo, numa questão, se tiver em dias ou em meses, esse prazo é decadencial, indiferentemente de qualquer matéria que você estiver abordando. Agora, como é que eu vou identificar que esse prazo é prescricional ou decadencial quando estiver apresentando uma questão em ano? Por exemplo, como já foi dito, o prazo prescricional tem uma relação com o juízo, mas o prazo decadencial também pode ter uma relação com o juízo. Tanto faz ele ser em dia, em anos ou em meses. Exemplo, prazo em meses, prazo do consumidor, 30 dias para o consumidor ele pleitear, fazer uma reclamação se o produto for um produto não durável. Se for um produto durável, ele tem 90 dias. Essa reclamação pode ser tanto para o fornecedor como também em juízo. Inclusive, isso já foi uma questão da prova da OAB. Veja bem, o prazo decadencial, para eu identificar se essa questão é em juízo e se esse prazo é decadencial ou prescricional, se for uma questão do direito civil, o prazo prescricional está ali no artigo 205. Todos outros prazos que estiver em outros artigos, por exemplo, no artigo 178, é um prazo decadencial, está pleiteando uma relação de negócio jurídico. E no mesmo artigo, você já pode identificar que esse prazo é decadencial. Geralmente, em alguns artigos da lei, já está especificando que aquele prazo é decadencial ou aquele prazo é prescricional. Ainda no direito civil,
o prazo do artigo 513, que está falando lá sobre direito de preferência. Uma pessoa vendeu o imóvel e aquela pessoa que comprou o imóvel, quando ela for revender, o vendedor tem um direito de preferência. Então, esse direito também é em ano. Esse prazo em ano é um prazo decadencial. Então, ainda no artigo 1560 do Código Civil, está falando sobre o prazo de anulação de casamento. Esse prazo que está ali nesse artigo são prazos decadencial. Então, para eu saber que o prazo em ano é decadencial, geralmente no Código Civil está falando sobre uma compra de imóvel, uma transferência de imóvel ou então uma anulação de casamento. Em outras matérias, como o tributário, existe um prazo decadencial que é em ano. Esse prazo é uma relação entre a fazenda pública e a pessoa natural, a pessoa física, que é aquele prazo de 5 anos que a fazenda pública tem para fazer o lançamento. Então veja que esse prazo não tem uma relação jurídica. A relação é de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, que é a fazenda pública, para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica também. Então, mais uma vez, o prazo prescricional sempre tem uma relação jurídica. O prazo decadencial pode ter uma relação jurídica e pode ter uma relação, pode ser também fora do judiciário.